Olá, meu ouvinte do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre algo que eu vi aqui na internet, num canal. Eu achei muito interessante, então eu resolvi fazer esse vídeo para nós entendermos alguma coisa, né, o que se passa. Esse vídeo era o seguinte: tinha uma pessoa num canal, e provavelmente ela deve ter uma empresa ou coisa parecida, e ela tem funcionária. E ela fez um vídeo dizendo até que ponto a religião prejudica as pessoas. Eu achei interessante que ela estava falando sobre a funcionária dela, que a funcionária dela é de uma determinada religião, da Testemunha de Jeová. E essa funcionária pediu, numa sexta-feira, para ela ser dispensada do trabalho. E ela disse que não poderia, porque ela já tinha compromissos agendados e não poderia fazer isso. Mas a funcionária não deu importância e acabou dando cano nela, faltando no trabalho. E prejudicou essa pessoa. E aí ela fez um vídeo, falando, eu achei até bacana. E também eu resolvi fazer um vídeo, porque as pessoas, quando tem uma religião, eles pensam que está servindo a Deus. Será que eles estão servindo a Deus? Por isso que a palavra de Deus fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Os gentios são aquelas pessoas que nós falamos, não por discriminação, mas aquela pessoa que não tem uma fé, que não acredita em Deus, então é considerado como gentil, né? Então a palavra de Deus fala que o nome dele é blasfemado diariamente, exatamente por esse tipo de pessoas que não conhecem qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos de Deus. E essa moça, ela provavelmente é extremamente religiosa. E nós temos visto, pessoas, empregados que trabalham de empregado, causar um escândalo exatamente por não entender as escrituras sagradas. Mas eu gostaria de ir para as escrituras para nós ver se realmente essa moça ela agiu correto, defendendo a religião, se prejudicando, porque ela perdeu o emprego, ela foi mandada embora. Ou será como que ela deveria agir conforme manda o nosso Deus? Eu quero fazer a leitura no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 13. Eu vou fazer várias leituras e vou explicar para ver se essa moça era uma religiosa ou era uma serva de Deus de verdade. Então você preste muito atenção nessa leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então esse texto está dizendo aqui, nós devemos ser obedientes a toda autoridade humana. Aqui está falando aqui por amor ao Senhor, quer dizer, eu devo me sujeitar. O caso daquela moça. Quem que era a autoridade humana sobre ela? Era a patroa, a pessoa que fez o vídeo. Porque ela deveria se sujeitar, mas ela se sujeitou? Ela não se sujeitou, pelo contrário, ela foi rebelde. E o nome de Deus não foi engrandecido por causa dessa moça. Mesmo ela, pela religião dela, está fazendo algo sacrificial. Será que Deus se agrada desse sacrifício? Eu acredito que não. Pelas escrituras aqui não. Porque está dizendo aqui, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Deus está falando assim, por amor de mim, obedeça a Ele. Por amor de mim, faça o que Ele está pedindo. Você está entendendo, ouvinte? Então essa moça estava completamente fora da palavra de Deus, da vontade de Deus. E aí ela só causou um escândalo. Por isso que o nome de Deus é blasfemado todos os dias. E eu tenho mais a dizer. As pessoas que se dizem crentes são as pessoas que dão muito péssimo testemunho. Eles são os piores empregados. Pode ter certeza que eu estou falando.
Dificilmente você vê um crente que ele seja o melhor empregado, porque ele usa a religião para disfarçar a má vontade dele de obedecer. Vou fazer a leitura de outro versículo, no mesmo capítulo de 1 Pedro 2, no mesmo capítulo e no versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está vendo? Olha, a palavra de Deus está falando assim: eu devo me sujeitar a toda autoridade que estiver acima de mim. Mas só a boa? Não. Até aquelas autoridades que não são boas, que são injustas. Mas eu, por amor ao meu Deus, eu devo me sujeitar a Ele. E o que nós vemos hoje em dia é tantas crentes, que se diz crente, entre aspas, rebeldes. Ainda faz aquela cara de santo. Não, eu defendo a minha religião. Isso está fora da palavra. Olha aqui, ó. Porque nós devemos sujeitar com todo o temor aos senhores. Por exemplo, aquele que está acima de mim, que tem autoridade acima de mim. E não somente aos bonzinhos, mas também até aquele um que for ruim. Eu tenho que me sujeitar. Hoje em dia não. Certa vez uma pessoa orou a Deus para arrumar um emprego, uma porta de emprego. E aí conseguiu. Conseguiu a porta de emprego. Conseguiu numa casa de família, mulher muito rica. Só que aconteceu o seguinte: a mulher era ateia, né? E ela descobriu que a mulher era ateia. E a mulher descobriu que ela era crente. Aí já viu no que ia dar, né, ouvinte? Sabe o que aconteceu? Houve conflito. Ela não aceitou a autoridade da mulher ateia. Já saiu fora da palavra. Poderia ser uma pessoa tão agradável. Quem sabe aquela ateia iria ver o modo dela se comportar, ia ver que esse Deus que tem na cabeça dela, porque os ateus acham que é um Deus injusto, é um Deus cruel que judia de nós. Não. Pegou, foi rebelde, maltratou. Outra coisa. Ora, ouvinte, olha a hipocrisia. Ela orou para Deus abrir a porta. O que Deus fez? Deus falou assim: eu vou colocar você num lugar, lá naquela casa, que a pessoa que não crê em mim. Eu quero que através de você, ela vê que realmente esse Deus que ela não acredita, que ela odeia praticamente, venha pensar que é diferente, mas você acabou de confirmar para ela. Você profanou meu nome. Ora, ela orou para Deus abrir a porta. E depois, quando Deus colocou lá, achou que não era de Deus? Quanta hipocrisia nós estamos vendo. Porque se eu oro para Deus abrir uma porta, eu tenho aquele emprego lá. Tem que ser do meu jeito. Eu não acredito. Por isso que o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas. Porque as pessoas não entendem o agir de Deus. Mesma coisa aconteceu com essa moça. Se ela fosse uma pessoa de Deus mesmo, falou: ó, tá bom então. Eu vou te obedecer, eu sei que eu não vou te prejudicar. Eu vou ficar aqui. Pronto. Teria ganhado um ponto. Não é verdade? Teria glorificado o nome de Deus. A pessoa ia olhar e falar assim: puxa, você realmente, você acredita, você vive aquilo que você acredita. Você professa e vive, mas não. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Você que professa o nome de Deus, você que fala que é crente, será que você conhece realmente o que Deus quer? Olha aqui, eu já li. Muita gente nem sabe disso. Não é verdade? Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 21 do capítulo 2 de 1 Pedro: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
para que sigais as suas pisadas. Está vendo? Ora, ela ia sofrer, porque a patroa falou, olha, não vai dar, porque eu tenho meu compromisso. Ela ia sofrer porque ela ia perder o compromisso, o compromisso dela com a religião. Mas falou, não, mas Deus quer que eu obedeça ela. Eu vou obedecer ela. Ia padecer, não ia? Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque para isto sois chamado. Eu tenho que seguir as pisaduras de Cristo. Eu ia olhar para cima, Senhor, eu vou obedecer a minha patroa, porque é ela que está acima de mim. Foi o Senhor que me colocou aqui. Se é isso que eu acredito, não é verdade? Se ela acreditasse nisso. Foi o Senhor que, eu estou aqui porque foi o Senhor que abriu essa porta de emprego. Mas não, ela não honrou a Deus ali. Então essa patroa teve todo o direito, eu também mandaria embora. Porque isso aí não é uma boa funcionária. O cristão que professa o nome de Deus, ele tem por dever de ser uma pessoa agradável, ser o melhor funcionário, o melhor servo. Porque se tem uma coisa, ouvinte da palavra, que Deus preza é autoridade. Pode ver aqui que a autoridade, ele não questiona se é boa ou se é ruim. Você tem que obedecer. É assim que Deus quer. Por isso que Satanás se tornou rebelde, ele questionou a autoridade de Deus. E Deus nos dá o exemplo também, Jesus nos deu o exemplo de autoridade. Ora, Pilatos falou assim, olha, você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade? Jesus falou assim, você tem autoridade, mas foi Deus que te deu e eu obedeço. E Jesus estava obedecendo, gente. A palavra de Deus fala que Jesus, ele obedeceu o Pai. Ele não questionou a autoridade para nos dar o exemplo. E ora que a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz. Você está entendendo? Às vezes a vontade do Pai é que você vá naquele emprego onde tem um patrão ruim. Mas eu acredito que essa pessoa não era uma patroa ruim. Ela pode não crer em Deus, mas eu acredito que ela é justa. Mas vamos supor que ela tivesse um patrão ruim. Se Deus mandou ela para lá, porque Deus tem um plano lá. Por que ela quer fazer o conforme aponta o nariz? E muitos de nós, ouvinte, somos dessa maneira. Somos péssimos servos. Se nós somos péssimos servos com homens carnais desse mundo, imagine para com Deus, como que nós somos. Não é verdade? Para com Deus, que nós não vemos, Ele não está aqui em matéria, nós somos umas pessoas da maior hipocrisia, uma hipocrisia sem tamanho. Eu tenho visto muito isso, eu tenho observado. Por isso, ouvinte, que os incrédulos, eles falam mal de nós. Eles falam mal com certa razão. Porque o crente que deveria seguir a palavra aqui, a obediência, ele não obedece. Ele é ruim, ele é boca dura, ele é respondão. Outro texto aqui, a palavra de Deus fala assim, ó, você que tem senhores acima, que tem autoridade, não seja respondões. Quantos crentes eu tenho visto? Boca dura mesmo. E depois está lá na igreja, lá, com cara de santo, com a mãozinha desse jeito, assim, ó, orando ainda. Deus está falando, seu hipócrita. E a parte dos hipócritas, nós sabemos qual é. A parte dos hipócritas é nas trevas, onde vai ter ranger de dentes. A palavra de Deus nos adverte sobre isso aí. Você é um hipócrita? Então, você que está ouvindo essa palavra aqui, você que professa o nome de Deus, que você abraçou a fé, se você tem o seu emprego aí, você tem que ser o melhor funcionário. Ele tem que olhar para você e falar assim, esse serve a Deus de verdade. Esse é filho de Deus de verdade. Ora, porque a palavra de Deus diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 20. Por quê? Que glória será essa? Se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e ou sofreis, isto é agradável a Deus. Que nem essa moça, ela está sofrendo, deve ter perdido o emprego. É porque ela mereceu. Que glória tem isso? Não tem glória nenhuma.
Mas agora, se ela sofresse, porque a patroa não deixou ela ir, mas pela consciência para com Deus, porque ela está obedecendo essa palavra. Aí a palavra de Deus fala que isso ia ser agradável a Deus, e ela ia ser bem-aventurada. No dia da recompensa, nossa, que nós vamos ter, que Deus falou que vai dar recompensa para aquele que obedece a palavra. Ela ia ver quão maravilhoso é obedecer a palavra. Mas o problema é que esses crentes, a maioria, ouvinte, eles não acreditam no que está escrito aqui. Eles não vivem o evangelho verdadeiramente. Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma pessoas. Se você tiver um crente de verdade, uma pessoa que obedece a palavra na sua empresa, você não vai querer dispensar esse funcionário. Ele tem por obrigação ser, além de ser servo de Deus, ele vai ser o seu servo fiel. E nós não vemos pessoas fiéis nos seus empregos. Nós não vemos pessoas fiéis no seu dia a dia. Ele é fiel à religião. Ele está lá sentadinho lá, com cara de santo. Mas lá em cima, eu tenho certeza que Deus está falando que hipócrita. A sua parte vai ser com o hipócrita. Eu espero que você, que vai para a igreja, que professa, que anuncia aos quatro ventos que você ama a Deus, que você fala alto e bom som, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Você não fica anunciando, não. Deixa que a tua vida, o teu procedimento anuncia por você. Eu já falei que eu fico muito cabreiro quando alguém chega e fala, porque eu sou servo de Deus, eu fico com o pé atrás. Que eu prefiro olhar o procedimento dele. Porque a tua vida é o maior marketing que você tem. O modo de você agir é o seu marketing. Você quer engrandecer o nome de Deus. Você vive a vida de acordo com o que Ele quer. Espero que você reflita no que foi falado. Pense nisso.